Tudo bem? Camilo Castelo Branco, num livro memorável, psicografado por Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, narra a sua história, principalmente aquela que se passa no plano espiritual após a sua morte. Esse livro é interessante a começar pela sua estrutura. Normalmente, as autobiografias contam a história do nascimento de alguém até a sua morte. Este, no entanto, faz o inverso. Ele conta da morte até o futuro nascimento numa reencarnação que vai se seguir. Gostaríamos de destacar que a morte de Camilo se deu por meio de um suicídio, que, segundo ele relata, foi causado pelo seu desespero, pela sua revolta, quando foi atingido pela cegueira. Era um homem importante na sociedade portuguesa no século XIX, um grande escritor, famoso, respeitado, e a certa altura da vida, na idade madura, ele fica cego, orgulhoso, levado pela sua soberba. Ele não aceita a deficiência que o priva do trabalho, a dificuldade que ele sente para ler e para escrever, o leva a uma tal situação que, sentindo-se, inclusive, humilhado pela deficiência da visão, é levado ao suicídio. Posteriormente, como sabemos, no plano espiritual, ele tem a oportunidade de relatar que, se tivesse tido um pouquinho de paciência, o auxílio estava chegando e ele poderia ter evitado esse final trágico, infeliz e tão comprometedor para o seu futuro, que o vai envolver por muitos anos e por muitas experiências que viriam pela frente. Quando o sofrimento chega, quando somos atingidos pela dor, muitas vezes somos assaltados pela revolta, pela rebeldia, pelo desespero. Como será que o sofrimento e a dor são tematizados no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita? Gostaríamos então, nesta noite, de fazer uma reflexão sobre este tema. No Sermão da Montanha, Jesus abre este ensinamento extraordinário com as famosas bem-aventuranças. Tá bom o som? Estão ouvindo bem? Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Nós, às vezes, tomados pela nossa pressa da compreensão e do entendimento, não passamos da letra superficial, ficamos incomodados. Como é que Jesus poderia dizer que os que sofrem são bem-aventurados? Ora, se sofrem, como podem ser felizes? Bem-aventurados. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Isso soa como um bálsamo, como uma promessa,
como uma esperança, como uma certeza de futuro, mas também de presente. Desde que saibamos enfrentar o nosso sofrimento, as nossas aflições e as nossas dores, temos de imediato o consolo através da certeza de que temos um futuro e de que todos os sofrimentos terminarão e de que nós teremos novas oportunidades e que a dor, além de tudo, é um aprendizado importante para que possamos conseguir a humildade, por exemplo, para que possamos conseguir galgar passos importantes, degraus importantes do nosso próprio aperfeiçoamento espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 9, que Allan Kardec intitulou Bem-aventurados os mansos e pacificadores, há uma lição que se chama a paciência. Palavra que era definida por Jerônimo Mendonça Ribeiro como a ciência da paz. A paz, ciência, como ele gostava de dizer. Todos provavelmente se lembram de como começa essa comunicação assinada por um espírito amigo. A dor é uma bênção que Deus reserva para seus eleitos. E outra vez, na nossa pressa, nós ficamos pensando, mas como isso é possível? Como é que Deus pode reservar exatamente a dor para os seus eleitos? Essa lição é uma bênção, porque nos faz compreender um pouco mais o sentido do nosso sofrimento neste planeta de expiações, de provas, metaforicamente chamado de vale de lágrimas. É preciso, nos recomenda o Espírito amigo, que tenhamos em primeiro lugar paciência com a dor, que saibamos compreender a dor. É preciso perdoar aqueles que são instrumentos da nossa dor. É preciso não nos desesperarmos, não nos revoltarmos, e sim, quando assaltados pelo sofrimento, bendizer a Deus a oportunidade do testemunho. Não procuramos a dor, ao contrário, procuramos nos livrar dela, e isso é justo. Recorremos à medicina, por exemplo, para que nos livre das nossas dores físicas, do nosso sofrimento do corpo. E a medicina pode ser definida como um serviço de Deus na terra, porque a ela cabe, se não a cura de todos os males, porque nem sempre a cura é possível, nem sempre é justa, nem sempre é a melhor solução para o espírito. Mas a medicina nos proporciona a melhoria, a redução, a diminuição do nosso sofrimento. Portanto, é justo procurarmos a liberdade em relação ao sofrimento. Mas às vezes não conseguimos. Às vezes a dor se faz presente, incondicionalmente. E aí então, a nossa postura, nos recomenda o Espírito amigo, deve ser de compreensão, de resignação, que é o consentimento do nosso coração. Bendizer a Deus
a oportunidade do testemunho. Isso nos lembra o comportamento de Lívia, personagem do romance Há 2000 anos de Emmanuel. Lívia, a mulher do senador romano Públio Lentulus, aquela mulher extraordinária que dá o testemunho da sua fé inabalável em Jesus, da sua confiança naquele profeta de Nazaré, naquele que é definido no Livro dos Espíritos por Allan Kardec como a mais alta manifestação espiritual no planeta Terra, o espírito mais evoluído que Deus enviou à humanidade para lhe servir de guia e de modelo. Nem sempre o guia é modelo, nem sempre o modelo é guia. Jesus é guia e é modelo. Ele nos encaminha e nos dá o exemplo. Lívia se sacrifica, como devem se lembrar todos aqueles que já tiveram a oportunidade de ler esse romance tão extraordinário, tão farto de ensinamentos, que Emmanuel assina com a indicação de que se trata de biografia, de autobiografia, de experiência que o seu espírito teve oportunidade de passar lá atrás, há mais de 2000 anos atrás. Lívia se sacrifica no circo em Roma e ela se entrega a isso para comprovar a sua fé, a sua certeza, a sua confiança absoluta de que, pela fidelidade, ela não podia negar Jesus. E pela sua firmeza, ela segue até o sacrifício final, como demonstração dessa compreensão, dessa capacidade de renúncia que ostenta. Entretanto, seu marido, o senador Públio Lentulus, não segue o mesmo caminho. Um homem que teve a oportunidade de estar com Jesus por 2 vezes. Na primeira delas, Jesus lhe disse: esta é uma noite fundamental para a sua vida. Você tem a liberdade de optar agora. Ou você segue o caminho espiritual, ou você segue o caminho de César, o caminho da materialidade. Ele, nobre senador romano, a mais alta autoridade na Palestina, enviada pelo imperador, ocupando um cargo tão alto quanto Pôncio Pilatos. Ele, levado pela sua soberba, pelo seu orgulho, pelo seu preconceito, não consegue enxergar nas palavras daquele homem simples verdades. E ele ignora completamente as palavras de Jesus. Mas Jesus deixa para ele muito claro que se ele não optar pelas verdades espirituais, renunciando àquilo que é das conveniências materiais, ele poderá carrear para si consequências muito graves que levarão talvez milênios para que ele possa resgatar. Pode-se dizer que aquela noite representava para Públio Lentulus, quando ele buscou Jesus para curar a sua filhinha Flávia, tomada pela hanseníase, aquela criança sofredora, enquanto a mãe Lívia e a escrava Ana ficavam em casa, orando
para que Jesus curasse a pequenina Flávia. Aquela noite representava para ele como que a estrada de Damasco. Aquele momento em que Paulo imediatamente responde a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Públio Lentulus tem uma reação completamente diversa. Vence o orgulho, ele volta para casa e mesmo vendo que a filha estava milagrosamente curada, ele não acredita isso a nenhuma participação de Jesus. Ele acredita aos deuses do Olimpo, segundo as crenças dos romanos naquela época. O seu caminho é um caminho de sofrimento. Ele terá futuramente o seu filho raptado. Ele dará ouvidos à maledicência. Ele será enredado pela maldade humana, duvidará da própria mulher, da qual se separará no lar por longos 25 anos. Ele sofrerá a ponto de, já no final, encontrando aquele que tinha sido o seu filho raptado, ele vai sofrer a tortura comandada pelo seu inimigo, André de Geórgias. Ele vai ser cegado pela lâmina empunhada pelo próprio filho, sendo que nenhum dos dois tinha conhecimento da ligação familiar que os unia. Cego, sofrido, morre-lhe a mulher, morre o seu maior amigo, Flamínio Severus, a filha volta a adoecer, infeliz no casamento. Ele tem todos os motivos para se sentir revoltado, desesperado. Entretanto, depois de passar por essas provações todas, Públio Lentulus acorda dentro de si um sentimento novo. Começa a se lembrar de Jesus, da sua fala, da sua recomendação. Se aproxima de Ana, a escrava, da qual ele havia se separado por um verdadeiro muro de preconceito, e passa a tratá-la como amiga, juntamente de sua filha, agora cega pela doença, ele também cego, e os três, em Pompeia, dialogam sobre um tema que cala muito a seu coração, sobre Jesus. E ele conta repetidas vezes para sua filha o seu encontro com Jesus. E ele pede a Ana que fale sobre Jesus. E passam ali algum tempo, até que o vulcão cause a tragédia final, quando ele desencarna juntamente com Flávia e Ana, em que Pompeia é verdadeiramente destruída. Públio Lentulus faz a transição daquele que a princípio se revolta, se desespera, mas depois compreende o sentido da dor. Tanto que ao final, num dos últimos diálogos com a filha, ele tem a oportunidade de dizer: talvez, Flávia, se nós não tivéssemos buscado desesperadamente a sua cura, talvez aquela moléstia poderia ter te levado à morte. E seria, quem sabe, melhor para você, porque você poderia reencarnar em outras condições, muito mais fortalecida para as lutas necessárias
para o teu progresso. Nem sempre a cura é o melhor remédio. Muitas vezes a doença é a cura, por mais contraditório que isso possa parecer. Muitas vezes a doença é a cura para o espírito, para o seu aprimoramento, para o seu aperfeiçoamento, para o seu progresso. No Evangelho, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, nós gostaríamos de destacar 2 itens, 2 comunicações, os itens 18 e 19. O primeiro se chama Bem Sofrer, Mal Sofrer. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. Bem sofrer, mal sofrer. Assinada pelo espírito de Lacordaire. Ele nos esclarece, através de uma distinção fundamental. Diz Lacordaire, não basta sofrer. É preciso saber sofrer. É preciso sofrer com humildade e com resignação. É preciso tirar experiência do próprio sofrimento. A experiência não é o sofrimento. A experiência é o resultado que a nossa razão colhe a partir do sofrimento. A experiência é a conclusão. Quando nós finalmente chegamos à conclusão de que valeu a pena, de que foi bom, de que nós aprendemos, nós pudemos, com aquela passagem, com aquele sofrimento, com aquele episódio, com aquele incidente, nós pudemos ganhar espiritualmente. Aí nós estamos sabendo sofrer. Nós estamos tirando proveito do sofrimento para o nosso benefício. Públio Lentulus, ao final da vida, cego, dialogando com sua filha, diz assim: reconheço hoje que a minha vida foi um grande equívoco. Como eu errei! Isto é experiência, isto é sabedoria. Não é? Então, o ensinamento de Lacordaire poderia ser definido desta forma: sofrer sem revolta, sem rebeldia, sofrer sem desespero, sofrer sem afetar o outro. Porque quando o nosso sofrimento é individual, quando a dor é minha, eu não tenho direito de fazer com que os outros sofram comigo. Há naturalmente aqueles que partilham comigo, aqueles que estão ao meu lado, que estão ligados, mas por uma questão de afinidade espiritual. Eu não tenho direito de ser, por exemplo, um doente impossível, reclamão, revoltado, que faça com que todos os que estão à minha volta sofram em função do meu gênio terrível e da forma como eu me comporto. Às vezes, o saber sofrer está nessa capacidade de entender que esta prova é minha e eu preciso saber como resolvê-la para o meu próprio bem.
resolvê-la interiormente. Então, nós gostaríamos de convocar o item 19, uma outra comunicação que vem logo a seguir, que se chama o mal e o remédio. Esta é assinada por Santo Agostinho. E ele diz: há um remédio que é infalível para todas as dores. Talvez seja a palavra mais pequena, menor da língua portuguesa. Uma palavra só tem uma sílaba, só tem duas letras, não é? Qual é? Começa com F, né? É a fé. A fé é o remédio. Porque a fé nos enche de esperança, de otimismo. A fé nos leva a confiar. E aí nós temos o consolo. E aí nós temos a oportunidade, através da fé, de sofrer com sabedoria. Não com rebeldia, mas com sabedoria. Não com desespero, mas com esperança. Sem afetar o outro, sofrer com resignação. O mal e o remédio, a fé como essa disponibilidade interior que nós podemos desenvolver, sabendo que a fé não tem garantia, fé não tem prazo de validade, a fé é um sentimento espontâneo, né? É aquela confiança incondicional. É a certeza que nós temos da vida espiritual, do futuro, das oportunidades que teremos. Jesus, quando trouxe a sua doutrina de consolação e de educação, Jesus nos consola quando traz as bem-aventuranças, porque abre as portas do futuro, porque diz que o reino não é deste mundo, o reino é espiritual. Estamos aqui de passagem, aqui somos inquilinos, hospedeiros, por sinal cuidando muito mal deste planeta que nos hospeda. O plano verdadeiro de vida é o espiritual. Então, isso nos enche de otimismo. Não há por que nos desesperarmos, porque a morte se aproxima. Mas o que é a morte? É passagem. Há a vida em continuidade no plano espiritual. É separação, sofrimento transitório. Então, a fé nos fortalece, nos dá as condições para enfrentarmos as dificuldades, as expiações, as contrariedades, os conflitos, as carências, tudo isso que todos nós sabemos, porque faz parte da vida de todos nós. Não há privilegiados. Todos passam por problemas, por dificuldades, por expiações. Sofrer com sabedoria, não é? Tirando o maior proveito do sofrimento, com esperança e com resignação. Saber sofrer. Esta frase nos lembra Leon Denis, o batalhador do Espiritismo, que, digamos assim, pegou o bastão de Allan Kardec e deu continuidade. Leon Denis conheceu o Espiritismo quando tinha 18 anos.
morava numa cidade pequena naquela época chamada Tours. Viu um dia o Livro dos Espíritos, se interessou, leu e ficou tão entusiasmado que passou a ser um dos mais importantes divulgadores da doutrina de Allan Kardec. Com 18 anos e alguns meses, após ter lido o Livro dos Espíritos, soube que Allan Kardec vinha a Tours fazer uma palestra. E ele, então, entusiasmado, teve a oportunidade de conhecer o mestre, o codificador da doutrina espírita. E ele teve o primeiro contato naquela noite da grande conferência de Allan Kardec. Mas não se deu por satisfeito. No dia seguinte, resolveu ir à casa onde Allan Kardec estava hospedado. Queria conversar com ele, tirar algumas dúvidas, matar a sua curiosidade. E o fez. Conta, inclusive curiosamente, que quando chegou à casa onde Allan Kardec estava hospedado, ao adentrar ao jardim, viu Allan Kardec, que estava em cima de um banco, apanhando cerejas para sua mulher. E ele então conta, de uma maneira muito simples, mas de uma maneira muito carinhosa esta cena, tão bucólica, tão romântica, vendo ali, na sua singeleza, aquele que ele tanto admirava, o mestre, cujos passos ele seguirá. Porque logo em seguida, Allan Kardec desencarna e Leon Denis terá a oportunidade de desenvolver um trabalho extraordinário, não apenas na França, mas em toda a Europa, divulgando a doutrina dos espíritos. Com cerca de 70 anos de idade, um pouco menos, Leon Denis fica cego. Assim como Castelo Branco, assim como Públio Lentulus, assim como o nosso Jerônimo Mendonça Ribeiro, de Tuiutaba. Ele fica cego. E a cegueira significava uma dificuldade muito grande para o seu trabalho, para as suas viagens, para as palestras, para os livros que ele escrevia. Entretanto, com a ajuda de uma secretária, ele continuou o seu trabalho. Essa secretária, que escreveu um livro chamado Leon Denis na Intimidade, relata, entre outras coisas, que aos 70 anos, lá estava Leon Denis aprendendo braille para facilitar o seu trabalho de leitura. Ele morreu aos 81 anos, trabalhando. Trabalhou até o último dia de vida, através das suas colaboradoras. Vejamos o que diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O que ele diz sobre a dor. Ele diz: a dor é uma benção. A dor é uma benção. A dor é o mais nobre agente de educação espiritual. A dor é o mais nobre instrumento de redenção. A dor é a mais nobre ferramenta de aperfeiçoamento do espírito. Desde que saibamos sofrê-la. Diz Leon Denis: aprendei a sofrer.
aprendei a sofrer. Sofrer com sabedoria, mantendo a fé, a esperança, a confiança e com resignação. Jesus nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque encontrareis alívio e repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vejam que consolo, que lição maravilhosa Jesus nos deixa, nos convidando, em primeiro lugar, vinde a mim. Esse é o primeiro convite. Vamos até Jesus, vamos buscar Jesus. De que maneira? Através das nossas vibrações, através do nosso pensamento, das nossas palavras, do nosso comportamento. Vamos nos aproximar de Jesus. E Ele nos promete o alívio. Entretanto, isso não é gratuito. Não é assim, venha e aí está a salvação. Assim como num passe de mágica. Não. Jesus é mestre, é educador por excelência. E a doutrina cristã é uma doutrina essencialmente educativa. Então, vinde a mim em primeiro lugar. Em segundo lugar, tomai o meu jugo. Vamos lembrar que em outra oportunidade Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, renuncie ao seu orgulho, ao seu egoísmo, à sua personalidade, não é? Para ser fiel ao seu espírito eterno, cujos valores não são estes do mundo. Os valores são os valores da justiça divina. Não é? Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz. Tomai o meu jugo. O que é o jugo de Jesus? É a lei. É a lei divina. É a lei de causa e efeito. É a lei da lógica, da razão. É a lei que se torna suave exatamente porque nada é por acaso. Nada é gratuito. Ninguém é castigado a mais nem a menos. Não somos vítimas em nenhuma hipótese. Estamos percorrendo os caminhos da lei, do jugo. Terceiro, aprendei de mim. Jesus nos convida ao aprendizado. Nós somos alunos, nós estamos nos educando. E qual é a lição que Jesus nos convida a aprender? Aprendei de mim que sou manso e que sou humilde de coração. A mansidão, a paz, não é? A concórdia, a harmonização. É isso que nós precisamos aprender, assim como a humildade. A melhor definição de humildade que o Evangelho nos apresenta é de que a humildade é exatamente tudo que o orgulho não é. A humildade é o oposto, é o antônimo do orgulho.
Ser humilde é não ser orgulhoso. A nossa batalha, a nossa grande batalha, talvez seja esta. Nós estamos aqui. Então, cortando um pouquinho aqui, andamos um pouquinho ali. Cortando um pouquinho aqui, caminhamos um pouquinho mais. Não é? Então, é progressivo, como uma balança. Vamos tirando daqui e colocando aqui. No começo, provavelmente está assim. O prato do orgulho está pesado, da humildade está leve. Mas se nós conseguirmos trabalhar um pouquinho, ir retirando um pouquinho do peso do orgulho, nós vamos acrescentando em humildade. Esse é o aprendizado. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. E isso traz o alívio. Aqui está o segredo do alívio para as almas. O alívio vem do aprendizado. Vem de quando nós conseguimos apreender a lição. Quando nós caminhamos em humildade e em mansidão. Isto, de certa maneira, é outra forma de dizer isso. Sem revolta, sem rebeldia, com humildade. Sem desespero, com fé. Sem afetar o outro, sem criar conflito, sem criar dificuldades, mas através da mansidão, não é? Através de um clima sempre pacífico e harmonioso. Por quê? Termina Jesus. O meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Quando nós encaramos a lei de causa e efeito, quando nós encaramos todos os problemas que temos, todas as nossas dificuldades, toda a raiz do nosso sofrimento, das nossas dores, pela ótica de Jesus, percebemos que, governando tudo, existe uma lógica, existe uma lei. Este é o jugo que, por essa ótica, se torna suave. E o fardo que temos que carregar, com as nossas dificuldades e com as nossas dores, se torna mais leve quando nos aproximamos de Jesus. Quando vamos até Ele, quando compreendemos o jugo ou a lei e quando aprendemos lições tão fundamentais como da mansidão e da humildade. A dor, o sofrimento, a contrariedade, os conflitos, as dificuldades de toda ordem, as carências, todo esse rol faz parte das condições que temos no presente. O Espiritismo nos convida a buscar uma ótica diferente para encarar esse panorama. Porque o sofrimento, ele não é exatamente, matematicamente proporcional à causa ou às dores. É possível sofrer menos, é possível sentir alívio, mesmo que a causa persista. Observamos nesses exemplos que trouxemos nessa noite, especialmente do casal Lívia e Públio Lentulus, como cada um reagiu de uma maneira completamente diferente. As mesmas razões que levaram Públio a uma cota extra de sofrimento, para Lívia foram motivo de compreensão, de paciência, de fé, de fidelidade, e isso trouxe um ganho em elevação para o seu espírito, para a sua alma. Gostaríamos
de agradecer a atenção de todos vocês, pedindo a Jesus que nos dê o discernimento para que em cada dia de nossa vida, em cada momento, especialmente momento de dificuldade, possamos nos lembrar das lições do Evangelho, nos convidando a ter sabedoria, nos convidando a ter resignação, a entender as razões e os motivos de tudo que nos acontece. E lembrando Jesus, cujas palavras gostaria de repetir para encerrar. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado.